pessoas com esquizofrenia podem parecer que perderam o contato com a realidade. Por que se coloca aqui? Podem parecer. É porque elas perdem o contato com a realidade nossa. Elas adquirem uma capacidade de entrar em contato com a realidade dela. Então, por isso que eu digo aqui, ó, elas vão ter dificuldades para se relacionar com as pessoas. Alterações do comportamento, porque ela vai ter o mundo dela. E é muito típico dentro da esquizofrenia você ouvir relatos após a saída da crise esquizofrênica, algumas coisas que os pacientes lembram, e eles conseguem contar isso para a gente no consultório, trabalhando a mente deles para entender como é que é aquela realidade. Então eles vivem uma dualidade muito grande, que é a dualidade do surto e da crise e a dualidade de fora da crise. Embora a esquizofrenia não seja tão comum como os outros transtornos mentais, né? A esquizofrenia ela acomete 1% da nossa população. Isso é muito quando a gente vê em número. Mas em relação a transtorno bipolar, transtorno borderline, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, é uma porcentagem muito pequena em relação aos outros transtornos, né? Os sintomas podem ser muito incapacitantes. Então, dependendo do tipo de esquizofrenia que o sujeito é acometido, isso pode ser muito incapacitante. E você vai ter um nível de incapacitação leve, outro moderado e outro severo, como em qualquer transtorno, né? Mas mesmo a esquizofrenia, quando ela é leve, vamos assim dizer, ela já incapacita bastante, né? Vamos lá. Não podemos esquecer que a esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico. Não há como tratar a esquizofrenia só com a psicologia. É uma alteração cerebral severa. Dificulta o correto julgamento sobre a realidade. Inclusive, nos últimos artigos que a gente lê, as pessoas que estão acometidas de esquizofrenia, é preciso lembrar de que quando elas saem do surto, você ainda precisa dar um ou dois dias ou três, elas têm 1 ou 2 dias para elas se readaptarem ao outro mundo que elas saíram, porque é muito agressivo para o cérebro. É muito agressivo para o cérebro entrar no surto psicótico e sair do surto psicótico. Então a gente precisa muito, por exemplo, alguns pacientes chegam no consultório 1 dia ou 2 após saírem do surto. E nessa sessão a gente não pode exigir muito, nem psicoeducar muito. Mas mais na frente a gente vai ver o papel do psicólogo específico. Presta atenção nesse ponto que está em vermelho aqui, ó. A produção de pensamentos simbólicos e abstratos. A produção de pensamentos simbólicos. Você, psicólogo, vai ter que entender qual é a simbologia que aquele esquizofrênico dá para as coisas. E aí que eu disse que cada esquizofrênico é único, aqui é um dos fatores. As simbologias são deles. Às vezes as simbologias mudam de uma crise para outra, não é? E é tudo muito abstrato. Se vocês verem desenhos feitos por pessoas esquizofrênicas, são desenhos que não tem muito sentido para a gente, mas tem sentido para o mundo abstrato dele. Tem sentido para o mundo abstrato dele, né? E a elaboração das respostas emocionais complexas, isso tem uma alteração gigante. A maioria dos esquizofrênicos não vão conseguir responder perguntas completas, perguntas emocionais densas. Por exemplo, você me ama? O quanto você me ama? Você hoje está gostando mais de mim?
Por exemplo, o que é que você sente por mim? Eles vão conseguir responder basicamente, mas você não consegue levá-lo a uma reflexão, porque você não esqueça, eles não estão com uma lógica padrão, eles estão com a lógica deles. Então, é a mesma coisa que você responder algumas perguntas que eles fazem. Eles fazem perguntas muito complexas, né? Por exemplo, teve um paciente meu, uma paciente minha, né, que olhou para mim e disse assim, faltava 5 minutos para acabar a sessão, ela disse, eu amei a sessão, sessão muito interessante, boa. Aí eu disse, e como é que se pode dizer isso de outra forma? Aí ela disse, se for no seu mundo é assim, amei muito a sessão, mas no meu é muito interessante. Isso é complexo, não é, gente? Isso é muito complexo o que ela disse. Vocês estão entendendo? Mas observe, é o mundo dela. Eu já acompanhava ela há algum tempo, então eu entendi exatamente que ela amou a sessão, mas porque ela não consegue chegar na subjetividade do amor como eu sinto, eu sempre faço esse paralelo. Se você dissesse isso de outra forma, se você dissesse isso para o meu mundo, como é que seria isso? Aí ela diz, eu amei a sessão. Por que eu faço isso? Porque eu estou psicoeducando este paciente para ele também fazer uma caminhada para o mundo do outro, já que eles ficam com deficiência. E isso é bem Matrix mesmo. Eles sentem dificuldade, eles não têm dificuldade de envolvimento social, então a gente também precisa reensinar a um convívio mais próximo possível para que ele possa ter o máximo de sociabilização possível. Vamos lá. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, me desculpa aí a falta do N, a esquizofrenia não é um distúrbio de múltiplas personalidades. Isso é uma confusão que as pessoas fazem no senso comum, de que a pessoa esquizofrênica tem múltiplas personalidades. Não, a pessoa esquizofrênica ela não tem múltiplas personalidades. Ela conversa nos delírios delas com muitas pessoas, né? E na maioria desses delírios ela está conversando com as várias opiniões que ela tem. Então o que é comum é você ver um esquizofrênico em surto, ele conversando com ele mesmo, e ele respondendo a ele mesmo, e ele dando alguns nomes diferentes, mas lembre, você acha que ele está conversando com ele mesmo, e na verdade ele está, mas ele está vendo ali pessoas e que ele está conversando. Então muitas vezes se confunde isso com múltiplas personalidades. Não, a esquizofrenia não provoca múltiplas personalidades. É uma doença crônica, complexa, e que exige tratamento para a vida toda, né? Não existe relato, certo, de que a esquizofrenia, não existe relato que a esquizofrenia teve cura, né? Existe modelagem, existe amenizar. Então esses relatos, eles mostram que inclusive existem pessoas em esquizofrenia que conseguem viver com uma qualidade legal de vida, com uma qualidade boa de vida. No vídeo vocês vão ver um esquizofrênico, né, que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, em que ele apresenta uma qualidade significativa de vida. Inclusive ele relata, eu sou feliz. Né? E aí isso é um trabalho muito bonito. A maioria dos psicólogos não gostam de atender esquizofrenia. Eu particularmente gosto. Né? É muito difícil, mas assim é muito bonito você ver uma pessoa recebendo qualidade de vida quando ela não está em surto. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que os nossos pacientes esquizofrênicos, eles provavelmente vão entrar em vários surtos, não é? E a Adriana está trazendo algum filme, A Mente Brilhante. Esse filme é clássico, né? Então a gente precisa eu não quero dizer a palavra acostumar, mas a gente precisa se enquadrar de que um paciente esquizofrênico, ele não vai seguir o padrão de pacientes com nenhum outro transtorno, né? Então observe, a esquizofrenia é uma doença mental e ela comete aproximadamente 1% da população mundial.
Os surtos mais comuns dos pacientes com esquizofrenia, eles são caracterizados, eles dão sinais que vão acontecer, ao contrário do que as pessoas acham, né? Ao contrário do que as pessoas acham, né? De que o surto acontece de uma hora para outra. Isso já é desmistificado. Eles dão sinais. Por exemplo, a pessoa, o paciente começa a ficar com agitação motora, às vezes treme, inquieto, aparecendo uma crise de mania, de bipolaridade. Ele fica inquieto, agitado, às vezes fica assim por um dia inteiro, às vezes ficam por 2, 3 dias. Eu tive um paciente que ele era muito regular nisso. Quando ele começava a ficar muito agitado, por exemplo, parecia que ele estava tendo uma crise de transtorno de ansiedade generalizada, balançando muito a perna, inquieto, não conseguia ficar sentado. Ele parecia muitas vezes, às vezes, com uma crise de hiperatividade, né, de ansiedade, e ele levantava, sentava, porque nos dias normais, ele chegava no consultório, sentava, conversava, até era um pouco lento, porque isso é comum, mas daqui a pouco ele começava com agitação e pegava nas mãos e fazia assim, fazia assim, fazia assim. E ele tinha um tico nervoso que ele ficava assim, ó, tchan, tchan, tchan. Estão vendo aqui? Pam, 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 pam. Ele começava a fazer esses comportamentos, ou então era assim, ó, e a agitação, eu já sabia que aquilo estava prevendo um surto. Observe, essa agitação psicomotora que eu estou falando, ela chega a agitar, ela começa com a agitação psicomotora, mas essa agitação é comandada pelo cérebro. Então eles são muito acometidos de impulsos, entende? Eles são muito acometidos de impulsos. Então, como o cérebro está desorganizado e vai entrar num surto de desorganização maior, o comportamento, está vendo aqui embaixo, ele fica muito desorganizado. Então, por exemplo, como você está dizendo, aquela mulher grande, né, aquele mulherão com comportamento de criança, com a fala destoada, com uma calma que vai além do que é padrão, não é? E que de repente é porque o cérebro está desorganizado. Isso são os sinais que os surtos apresentam. E aí o que é que provavelmente já aconteceu com essa menina? Ela, na hora que ela entrou no surto, o cérebro desorganizou, ela teve um impulso e pulou. Ou alguém ela pode ter tido uma alucinação de alguém ter dito pula. É muito comum os esquizofrênicos entrarem no mundo paralelo, o mundo deles, esse outro mundo. O mundo dela foi um mundo infantil. Você entendeu? Lembra que eu falei que cada pessoa esquizofrênica vai ter o seu mundo e que isso é único e exclusivo daquela pessoa.